Salve, salve amigos da hidrologia. Aqui é o professor Carlos Roberto, sou professor da Universidade Federal de Alagoas e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Nessa videoaula nós vamos mostrar para vocês como é que vocês podem fazer a configuração da simulação para uma simulação de escoamento, né, de fluido não newtoniano, certo? E antes de começar essa videoaula, eu gostaria de que vocês deixassem aí o seu like, compartilhar esse vídeo e também se inscreverem no nosso canal para aumentar a relevância desse conteúdo e também do nosso canal. Fazendo isso, vocês vão também, né, contribuir para o desenvolvimento técnico-científico da área de recursos hídricos e meio ambiente. Muito bem, então vamos direto ao nosso vídeo de hoje, né, com a apresentação de como é que você pode fazer a configuração da simulação para esse projeto, né, que a gente vem desenvolvendo, que é o projeto de simulação de um escoamento não newtoniano ao longo de uma calha semicircular, uma calha de comprimento de 10 metros com uma seção transversal semicircular. Nas aulas anteriores, né, já definimos a geometria do projeto, já definimos a condição do contorno e agora é só fazer a configuração da simulação. Pessoal, uma coisa importante antes da gente fazer a configuração de simulação é que o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer duas simulações. A primeira simulação eu vou definir que o fluido é um fluido newtoniano, água, e a segunda simulação eu vou definir que o fluido é não newtoniano com essas características aqui do problema, que vocês estão vendo aqui, definida aqui pelo artigo, né? Com a tensão de desalhamento limite para o escoamento sendo 98 Pascal, a viscosidade dinâmica sendo 1,92 e a concentração de sólidos em porcentagem de volume 69,2%. Tá? Então eu vou definir essas características como as características do fluido não newtoniano. E aí eu vou fazer uma simulação inicialmente considerando o fluido como água, depois como um fluido não newtoniano, por exemplo, lama, né, e detritos, e fazer a comparação dos resultados, até para vocês perceberem a diferença que dá em termos de características do escoamento, né, velocidade e nível também do fluido dentro aí da calha semicircular, tá bom? Então, vamos lá, vamos primeiro definir a configuração da simulação para água. Bom, no caso de um fluido newtoniano, a água, a gente não precisa fazer nenhuma configuração adicional, porque a configuração padrão do REC-RAIS já é para água, que é um fluido newtoniano. Então a gente só precisa fazer a configuração da simulação, ok? Então para isso a gente vai vir direto aqui, ó, nesse botão, né, nessa opção que é fazer o plano de simulação, né, de um regime não permanente. Ele vai abrir essa telinha aqui e a primeira coisa que a gente vai fazer é marcar a opção para ele rodar o pré-processador de geometria, ele vai rodar a simulação do escoamento não permanente e também vai rodar aqui o pós-processador. O período de simulação. Qual é o período de simulação que a gente vai escolher? A gente vai só fazer a simulação num período de tempo muito curto. Por quê? Porque é uma calha pequena, só tem 10 metros, então ele vai propagar ali, a água vai propagar nessa tubulação em poucos segundos. Então ali eu não preciso fazer uma simulação longa, né, de 1 hora, 2 horas, né? O escoamento é extremamente rápido, né? Ele o fluido vai propagar de montante para jusante de maneira muito rápida, então em poucos segundos. Então não preciso fazer uma simulação longa. Apesar de que as minhas condições de contorno, né, a gente viu na aula passada, a gente definiu para 1 hora e 39. A gente tem um período grande assim, né? Mas a gente não precisa de 1 hora e 39. A gente pode fazer simulação num período mais curto. Então eu vou definir esse período como um período de simulação de 1 minuto, certo? Mas a data inicial precisa ser compatível, né, com a data inicial da condição de contorno, que foi estabelecida como 1º de janeiro de 2024. Então eu vou mudar aqui o ano para 2024, o mês aqui para janeiro. Vou selecionar aqui o dia como 1º de janeiro, e aí a gente tem a data inicial aqui, 1º de janeiro de 2024, às 0 horas, 0000. Ok, a data final então vai ser também dia 1º de janeiro, então eu posso diretamente copiar e colar aqui, né, no campo de data final.
E o tempo final de simulação vai ser 0001, ou seja, eu vou fazer a simulação de 1 minuto só. Fazer 1 minuto só de simulação. O intervalo de tempo computacional, a gente vai pegar o intervalo de tempo mais baixo aqui disponível, né, pelo RecRais. Nesse caso aqui é 0,1 segundo. E as saídas, eu vou colocar uma saída a cada 1 segundo, tá, pessoal? Então vamos aqui colocar uma saída para ele gerar os mapas a cada 1 segundo. O hidrograma de saída também a cada 1 segundo. E ele vai detalhar também as saídas a cada... aqui são as tabelas, né? Não preciso detalhamento. Mas enfim, vamos colocar também a cada 1 segundo. Bom, definido isso, eu vou agora fazer uma configuração mais específica para que a gente não corra risco de incorporar erros numéricos na simulação. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou definir que esse passo de tempo aqui que a gente está definindo como fixo, ele possa ser adaptativo, né? De acordo com algum critério que a gente daqui a pouco vai configurar, ele vai ser adaptativo para minimizar os erros numéricos durante a simulação. Por quê? Porque esse problema em específico, ele é muito desafiador do ponto de vista numérico. Ele é um problema em pequena escala. Então, pode ser que esse intervalo de tempo de 0,1, que é o mínimo aqui, né? O mínimo intervalo de tempo fixo que pode ser configurado diretamente aqui, né, nessa janela, esse tempo não pode ser não suficiente para evitar erros numéricos significativos. Então, como é que eu posso então minimizar esse problema? Tem um botãozinho aqui ao lado do intervalo de tempo computacional, esses 3 pontinhos, vocês podem clicar nele. Ele vai abrir a janela de opções para que a gente defina tolerâncias, né, computacionais aqui para esse intervalo de tempo. Então, observem que o método base ele está marcado aqui, né, que seria o passo de tempo fixado, e eu posso optar por escolher essa opção aqui, ó, de passo de tempo ajustado baseado no número de Courant. O número de Courant é um número que faz o controle, né, dos erros numéricos. E esse número ele varia de 0 até o infinito, né? Mas quando esse número é acima de 1, os erros numéricos começam a ser relevantes. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar um número máximo de Courant igual a 1 e um número mínimo de Courant de 0,2, ou seja, ele não vai passar de 1. Toda vez que se aproximar do número de Courant igual a 1, o passo de tempo ele vai se adaptar, ele vai precisar, o RecRais vai precisar diminuir para que os erros numéricos eles reduzam também. O número de passos antes do mínimo duplicar, eu vou colocar aqui como 4. E eu vou colocar aqui o número de subpassos de tempo igual a 6. Ou seja, ele vai pegar esse passo de tempo de 0,1 segundos e se ele precisar abaixar, ele vai subdividir esse passo de tempo em 6 subintervalos de tempo. Né? Vai pegar o 0,1 e dividir por 6 e aí ele vai diminuir e aí os erros numéricos vão consequentemente diminuir também. Certo? Então, basicamente é essa configuração que a gente faz, né? E essa configuração também, pessoal, pode ser utilizada em projetos que você esteja passando assim por problemas numéricos graves, né, durante a simulação. Você simula e ele começa a dar uma instabilidade numérica e ele não consegue fazer a simulação em regime não permanente. Então, essa configuração aqui, ela é muito boa, né, para que você possa atacar diretamente, né, esses erros numéricos durante a simulação. Principalmente quando você tem algumas situações, né, onde os gradientes hidráulicos são muito intensos, problemas também, né, na malha, a gente pode tentar resolver com um passo de tempo adaptativo, entendeu? E essa configuração aqui é muito boa, que eu estou passando para vocês. Pode ser utilizada também em outros projetos, não só para isso. Outra coisa que a gente vai fazer aqui na configuração é mudar o método
da solução numérica. Então, por padrão, o Hack-RISE ele usa o esquema de onda de difusão. A gente vai mudar aqui para o LM. O LM, que é o método euleriano-lagrangiano, que a gente tem algumas. Essa opção aqui que é muito boa, né? Eu sempre recomendo essa opção, porque ele tem a solução de todos os termos completos, né, da equação de Navier-Stokes. E ele minimiza os erros numéricos, ele é muito rápido também, tá? Então, vou escolher essa opção, tanto para o default aqui, para o default, como para a minha região de controle, que é o perímetro, né? Muito bem. Feito isso, vocês podem dar um OK. E aí eu tenho já a minha configuração toda pronta já para esse projeto. Eu vou salvar esse plano. Então, eu vou salvar esse plano como H2O, porque essa configuração, a gente colocou a configuração padrão do Hack-RISE, que é para água, certo? Então eu vou definir aqui como H2O, dar um OK, o nome também curto aqui para essa simulação vai ser H2O, e vamos simular aqui, né, na opção desse botão aqui de Compute. Muito bem, já está fazendo a simulação, né, considerando, né, esse espaço de tempo. Olha só aqui, ó, que bem interessante para a gente perceber. Ó. Olha o intervalo de tempo que ele está pegando aqui, ó. 0.13, 0.15, 0.00, né? Ou seja, o intervalo de tempo ele está sendo adaptativo, né? E observem que ele está fazendo simulação só de 1 minuto e ele está precisando adaptar realmente, né, o passo de tempo para um subpasso de tempo, né, além de 0.1 segundo. E está sendo muito positivo aqui para esse problema. Você vê que os erros numéricos estão sendo controlados, bem controlados. A gente não vê nenhum alerta, né, de erro numérico ao longo da simulação e ele está sendo muito bem controlado. Então, a simulação que leva um certo tempo, né, principalmente no início, né, onde a gente tem aquele deslocamento, né, do fluido de montante para jusante, então já tem um gradiente hidráulico significativo, né, no início da simulação, então ele precisa controlar os erros numéricos e essa opção de uso de passo de tempo adaptativo, ela é muito boa para isso. E vocês observam que o custo computacional ele é grande, né, para tentar controlar esses erros numéricos. Então já está praticamente aí na metade da simulação. E eu vou adiantar o vídeo aqui para que a gente continue, né, para não passar tanto tempo nessa tela. Olá pessoal, de volta para o vídeo, ele já está finalizando, né, aqui a simulação, então ele já completou a simulação, vocês observem que não teve nenhum erro numérico associado, né, então eu já posso finalizar aqui essa tela e os resultados já estão todos também salvos, né, e eu já poderia visualizar os resultados, tá bom? Então, basicamente é isso, né, que eu queria mostrar nessa videoaula. Na próxima videoaula eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode fazer a configuração para a simulação do fluido não newtoniano. E aí a gente vai comparar com essa simulação que a gente acabou de fazer. Mas basicamente a gente vai usar a mesma estrutura de configuração de simulação também, né? A mesma questão do passo de tempo adaptativo que a gente usou também no caso da simulação da água, a gente também vai utilizar essa mesma configuração para o fluido não newtoniano. Espero que vocês tenham gostado e eu fico por aqui. Até logo.